pessoal, muito obrigado a todos que estão na live, aos que vão assistir esse vídeo, compartilhar, comentar, ajudar da forma que puder. Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Tá dando para ouvir? É só comentar na live aí, fazendo favor. Tá dando para me escutar? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Obrigado, Brendo, obrigado. Então vamos lá. 16 de agosto de 2025. Agora 1h da tarde, 31 minutos no horário de Brasília. O tema da live tá aí, tudo a perder. Vocês vão entender no final porque vou ser o mais rápido que eu posso para passar a mensagem de forma objetiva, mas para esclarecer os fatos, fazer a denúncia do jeito que ela precisa ser feita. E para isso eu tô aqui, como vocês podem ver. Vocês podem ver que é a Praça dos Três Poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, aonde daqui saem muitas decisões que chegam até a gente, a nossa mesa, enfim, autoridades que têm o poder de ajudar, basta querer. Então, eu vou ler aqui para vocês o meu relato. Isso aqui não é o relato de ninguém, que aconteceu comigo, eu vivi, e depois vocês vão poder comentar aqui no vídeo o que vocês acham disso. Será que eu estou falando alguma mentira? Será que é fake news? Ou será que vai ser provado, comprovado que é tudo verdade? Uma coisa é certa, vai abalar muita gente, impactar muita gente o que eu vou falar, inclusive esse vídeo espalhando, viralizando, chegando até os influenciadores, os youtubers, entre outros meios de comunicação, tá bom? Então vamos lá. Estou calado desde abril de 2019. Vim aqui expressar minha dor, meu luto. Por isso vocês estão vendo um caixão de criança aqui, infantil. E tem uma frase aqui, tem algo importante aqui que eu vou passar para vocês no final. Vim aqui expressar minha dor, meu luto, minha tristeza, dar o meu grito de socorro. Vim pedir socorro na Praça dos Três Poderes em uma manifestação pacífica, e quero aproveitar para mandar um recado ao Ministério Público e a todos os tribunais de justiça do Brasil, da primeira à terceira instância. Primeiro, por favor, abram uma investigação para descobrir quais são as clínicas clandestinas que há anos fazem as cirurgias de vasectomia nos pastores da Universal. É isso mesmo, clínicas clandestinas, cirurgias de vasectomia, polêmica. Isso já não é de agora, isso não é novo e está encoberto. Ninguém faz nada. Muitos sabem, mas ninguém faz nada. Aqui diz assim: cirurgias de vasectomia nos pastores da Universal, casados e solteiros. É isso mesmo. Até pastores solteiros que estão prestes a casar, estão noivos, para poder ter a autorização do bispo para casar, tem que estar estéril, vasectomizado. É absurdo, mas é verdade. Casados e solteiros de forma ilegal e criminosa. Quem são esses médicos? O Ministério Público precisa investigar.
O que diz a lei sobre a vasectomia? A gente sabe que de 2023 mudou algumas regras, mas é porque abaixou a idade mínima e não precisa da autorização do cônjuge, mas tem que ser feito, continuou a questão da orientação médica com 60 dias de carência, de espera após a primeira consulta. O médico tem a obrigação de tentar fazer, aquele que quer fazer a cirurgia de esterilidade masculina, vasectomia, uma cirurgia definitiva. Se for feita uma outra cirurgia de reversão, não há certeza de que dá certo reverter para conseguir ter filhos. Brasil, os pastores da Igreja Universal são obrigados a fazer a cirurgia ou sofrem represálias. São impedidos, abre aspas, de crescer, de casar, eles são impedidos até mesmo de assumir igrejas como uma forma de castigo. Você não vai ser titular de igreja porque você ainda não operou. Vocês vão entender o porquê de tudo isso no final. Em Gênesis 1:28 está escrito lá: ide, multiplicar, encher a terra, sede frutíferos, desde os animais até nós, cada um ter a sua família, filhos, é a vontade de Deus. Covardia, desrespeito, crime, tudo isso para não dar mais gasto à igreja. Os próprios pastores, os que foram gerados na Universal, eu fui um deles, por isso eu estou aqui falando, a caráter. Não estou mais na posição de pastor, em igreja nenhuma, mas eu fui um deles. Eu passei por isso, eu vivi isso, volto a dizer. Então, os próprios pastores, os que foram gerados na Universal, são obrigados a produzir provas, documentos, a punho, contra eles mesmos. Ou seja, é uma farsa, é uma covardia fazer os pastores escrever a punho que estão fazendo por livre, espontânea vontade, por livre-arbítrio, a vasectomia, sem imposição nenhuma da Igreja Universal do Reino de Deus. É mentira, é imposto sim. Se não obedecer, se não fazer, sofre represálias. O pastor é castigado. A igreja paga, é a custo da igreja essa cirurgia em clínicas clandestinas. Por favor, Ministério Público, Ministério do Trabalho, autoridades do Brasil, youtubers e todo o meio de comunicação, peço que investiguem o estatuto da igreja enquanto há tempo. Peço que apurem sobre diversas denúncias contra a Universal e vejam as milhares de assinaturas dos que estão lá vestidos a caráter de uma santidade, sendo forçados e coagidos, tendo que concordar com tudo, tendo que dizer sim, sim senhor, sim senhora, para tudo, sem poder gritar por socorro, às vezes com um grito preso na garganta. Um deles tirou a própria vida por esses dias e vocês podem ver aí nas redes do que ele foi chamado. Aliás, os ex são chamados de lixos caídos, né? Por isso que eu estou a caráter desse jeito, só para simular, para chamar atenção. Eu estive lá e talvez muitos e muitos pastores, esposas, obreiros, familiares de pastores que estão lá, ou de até ex-pastores que também saíram e sabem que eu estou falando a verdade. Talvez vocês vão estar me assistindo, não só agora, ou amanhã, depois de manhã, tarde ou noite. Reflitam, tomem atitude,
Você que é mãe, conversa com teu filho, ele quer ir para a obra. Você que é uma namorada de pastor, você está noiva, saiba, pensa tudo que está acontecendo, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Vou continuar. É sempre assim. Quando os olhos do pastor começam a abrir, se ele fizer qualquer questionamento ou discordar, ele está fora, com sua esposa, com uma mão na frente e a outra atrás. E mesmo que perca a vida, é chamado de lixo e caído. É o que eu acabei de falar. Infelizmente, por depressão, por opressão, por tristeza, por falta de cuidado, por falta de apoio, de ajuda psicológica, espiritual também, mas principalmente trazer para perto e estender as mãos, não é pressionar. Sai sem direito a nada, o pastor sai da igreja, é desligado, porque a desculpa é desvio de conduta. Ele sai sem direito a nada, sem vínculo trabalhista, sem seguro nenhum, e só aí percebe a injustiça e que está sozinho. Tudo que estou relatando é o que eu vivi lá dentro, atrás das cortinas. Então fique bem claro que caráter, com a gravata, o paletó, terno, está caracterizado ali o pastor, a esposa, vestida, muito bem vestida, aliás, a caráter de um homem de Deus puro, que está ali se santificando, se consagrando, servindo a Deus, ganhando almas, mas está sofrendo pressão, sem ter para quem gritar, sem ter para quem pedir ajuda, pedir socorro. Vocês vão entender mais, eu vou continuar lendo aqui, por isso eu vou tirar isso aqui. É só uma simulação, pessoal. Vocês vão entender o porquê disso, o porquê do caixão infantil. E eu espero que espalhe esse vídeo. Se você puder repostar, eu espero que espalhe. Só um minutinho, por favor. Agora eu me sinto bem melhor, com todo respeito aos pastores das demais igrejas e instituições. Não é difamar a palavra de Deus, nem mesmo colocar malícia aos que estão frequentando suas igrejas ou até mesmo a Universal, não. Mas é para poder pedir ajuda e falar aqui somente a verdade. É para dar um grito de socorro. Tudo que estou relatando é o que eu vi e vivi lá dentro, atrás das cortinas. Atrás das cortinas acontece muita coisa que não é falado para os obreiros, que não é visto pelos membros nos cultos, que nem sequer quem assiste um vídeo consagrando um copo com água nos intervalos dos jornais, nem sequer imagina. O povo não sabe o que acontece por detrás das cortinas, mas eu estive lá. Tantas outras denúncias na internet, em Angola, no Brasil. É só você colocar no YouTube Igreja Universal do Reino de Deus e a polêmica da vasectomia. Sai sem nada, o pastor sai sem nada, sem valor nenhum, sem poder ter filhos ou construir uma família biológica por conta da covardia da cirurgia. Vim dar o meu grito de socorro. Daqui a 10 dias veremos o resultado do Tribunal de Justiça com os desembargadores de Belo Horizonte. Eu também tenho uma ação, a primeira instância, no Tribunal de Justiça do Trabalho de Varginha, Minas Gerais, minha cidade.
Lá eu ganhei a causa, porque houve até o reconhecimento de vínculo trabalhista. No final eu vou explicar o porquê. Foi apresentadas as provas, testemunhas. O juiz ouviu o nosso depoimento, acolheu as provas, os exames, tudo aqui comigo. Então lá nós ganhamos a causa, a ação. Foi dada a sentença, o reconhecimento de vínculo trabalhista e tudo. A igreja recorreu para Belo Horizonte e lá foi derrubada a decisão do juiz. Não foi reconhecido vínculo trabalhista por causa de uma farsa, mas eu vou falar tudo aqui. Então, no dia 10 agora, vai haver o resultado, a sentença, porque foi necessário recorrer à justiça comum em relação aos danos morais por conta da cirurgia da vasectomia que eu fui obrigado a fazer, coagido, induzido, pressionado pela Igreja Universal. Estava casado, por isso que o tema que eu coloquei aí é tudo a perder, porque aquele livro do Edir Macedo, Nada a Perder, no final das contas a gente vê que o patrimônio só aumenta, ele não perde nada, quem perde somos nós, pastores, obreiros, o povo. A farsa é a salvação da alma, santidade ao Senhor, enquanto o capitalismo está falando mais alto, o império cada vez crescendo mais, né? Vim dar o meu grito de socorro, daqui 10 dias veremos o resultado do Tribunal de Justiça com os desembargadores de Belo Horizonte. Eu vou postar, ganhando ou perdendo eu vou postar, e Deus é justo. Aqueles que estão me assistindo e estão vivendo o que eu vivi, o que eu vi, ou até mesmo coisas piores, tomem atitude o quanto é tempo, enquanto há tempo. Atenção, autoridades. Olha só, pessoal, eu viajei 882 quilômetros de ônibus para vir até aqui gravar, pedir ajuda, pedir socorro, falar com as autoridades, com os youtubers, o pessoal das redes sociais, os influenciadores, com a mídia em geral, todo meio de comunicação. Alguém, em nome de Jesus, vai ajudar, vai estender as mãos, eu creio, porque tem que acontecer a justiça. Isso não pode mais ficar impune por detrás das cortinas, como se nada tivesse acontecendo. Então, atenção, autoridades. Existem denúncias gravíssimas do novo estatuto da igreja e precisa ser investigado. Por exemplo, denúncias sobre a vasectomia, documentos assinados a punho pelos próprios pastores, produzindo provas contra eles mesmos. Eu fui um deles em Belo Horizonte, na Catedral de Lourdes. Sobre herança, quando o pastor se vier a óbito, tiver algum direito à herança, passar para a igreja, tudo isso tem que ser investigado, apurado, se é verdade, se é fake news. E eu fiquei sabendo que são mais de 200 páginas. Sobre morte fora do país, pastores que estão ministrando fora do Brasil, caso vier a óbito, enterrar lá mesmo, para não dar gasto para a igreja, que é o real motivo da vasectomia, da cirurgia. Isso é muito triste. Não é possível que ninguém vai fazer nada. Tudo tem que ser apurado. Por isso eu estou dizendo que existem denúncias gravíssimas. Tem vários youtubers denunciando aí também, vários canais. Esposas são obrigadas a trabalhar nos serviços administrativos. Por muitas das vezes, serviços domésticos também, sem remuneração, com xingamentos, preconceitos, racismo às vezes, e falta de humanidade. Porque assim como o pastor titular regional, o bispo, tem um pastor auxiliar, a esposa de um regional, ela tem uma auxiliar também, que ajuda ela
nas questões administrativas do escritório da igreja, e a gente vê casais que tiveram por anos na obra e estão sendo chutados agora como lixo, como foi falado há dias aí. É só vocês ir lá ver se eu estou falando mentira ou verdade. Esposas que saem, ou às vezes ainda que estão lá com um choro na alma, dentro de si, pastores querendo dar o grito sem poder, o grito de socorro, pedido de ajuda, a caráter sem saber para quem, igual o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender, ou me defender, né? Tudo maquiado de trabalho voluntário, vontade própria, simplesmente para que não tenha direito a nada e continuem sendo enganados até morrer. Enfim, perdem tudo. Então, eu comecei dizendo que os pastores da Universal são gerados pela própria igreja, nascidos de lá mesmo. Como o Edir Macedo já falou uma vez na sua pregação, em vídeo, que não vem pastor de fora, pastores de outras denominações para pregar a palavra de Deus. Que, obviamente, aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a graça do Senhor Jesus, aqueles que não são mercenários, não vão pactuar com a teologia da prosperidade, não vão pactuar com o que acontece lá. Então os usados, os que são induzidos pastores, eles são utilizados simplesmente para arrecadar. Pode perceber que no final de cada pregação termina-se com um envelope na mão, até rimou. Desde a EBI até seja quaisquer grupos, Caleb, os senhores mais de idade, os jovens, os pré-adolescentes, os membros, e de janeiro a janeiro. Inclusive, no mês de janeiro, né, começa-se com a jornada feliz. Propósito, arrecadação, voto, para ter um ano, uma jornada feliz. Dizimar, ofertar, sacrificar, campanha, fevereiro, mesma coisa, consagração, dizimistas, voto, campanha da revolta, disso, daquilo, e assim vai. Março, abril, bem na véspera do meio do ano, para vir a galinha dos ovos de ouro, que é a fogueira santa de Israel, aonde é arrecadado tudo, até a aliança de ouro, até o colar de ouro, tudo, não pode ficar nenhuma unha. Até quando? Ninguém vai fazer nada. O povo perde tudo, os obreiros, membros, até mesmo pastores. Acontece reunião, videoconferências nas quinta-feiras, até na época da campanha, para que os pastores coloquem o valor da ajuda de custo também na fogueira santa, também se vira depois com a igreja, para pagar o aluguel da igreja, a água, a luz, para comer, beber, vestir, se vira. Não pode tocar na oferta, é roubo. Até quando? E agora? Quem poderá nos defender? Basta disso, basta de tanta mentira, enganação. Por isso que eu vim aqui falar. Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Basta de mentira, mentiras, sacrifícios que sobrecarregam o povo, mas a cúpula não movem um dedo sequer. É o que Jesus chamou os fariseus hipócritas. Eles colocavam um fardo pesado sobre o povo, mas eles mesmos não moviam um dedo. Que possamos crer na graça do Senhor Jesus, que possamos crer na volta do Senhor Jesus, na nossa salvação da alma, que amar o próximo como a nós mesmos seja praticado servindo uns aos outros,
em tudo que tiver ao nosso alcance, que possamos cultuar a Deus, em uma igreja séria, que ensina e vive a verdade, que é a palavra de Deus, que possamos trabalhar, pagar nossas contas, cuidar de nossas famílias. Você que tem filhos, se puder dar um abraço nele ou nela hoje e agradecer a Deus pela vida dela, agradeça, porque é o sonho de muitos que não podem. Cuidar de nossas famílias, filhos, servir a Deus sem sofrer abusos, sem enganação e sem ter os nossos direitos violados. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, tá aí o meu número de WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, esse é meu número aí, ó, 359-9861-0531. Se você pode repostar, se você não pode ajudar, relatando para algum parente seu que de repente tem como ajudar. Às vezes de repente é médico. Eu estou lutando, dando grito, pedindo de ajuda, porque eu perdi tudo. Não é simplesmente o casamento, a honra, a dignidade, a família. Fui mal falado, cuspido, rejeitado, chamado de lixo, caído. Tanto quanto os outros que também saíram com essa mesma humilhação. Não é simplesmente por isso, mas pelo fato de não ter para quem pedir ajuda. Muitos têm condições, familiares apoiam, têm condições financeiras para pagar a cirurgia de reversão. Eu fiz em 2019. Até hoje eu não conseguia juntar dinheiro para reverter. Foi tirado um direito meu, que Deus me deu, natural. Eu não iria arrumar filhos, nem pensava no momento, mas eu não queria. Eu rejeitei por muito tempo, dizendo não. Depois de um ano falando não, a pressão aumentou até que eu assinasse o papel e fosse para Juiz de Fora em um carro junto com mais 2 pastores, um solteiro e o outro já há 12 anos casado, para fazer a cirurgia por conta da igreja. Algo tem que ser feito. Eu peço ajuda. Se você puder ajudar, a partir de hoje eu vou começar a postar aqui vídeos, relatos. Se você quiser falar, me mandar mensagem nesse número, pode mandar. Eu não vou revelar a tua identidade. Se quiser que eu preserve o nome, por educação, por ética, eu respeito. Se quiser também, se não tiver problema nenhum, eu falo o seu nome. Se tiver algum médico me assistindo aí, familiar de médico, que tem condição de me ajudar, de ajudar nesse trabalho aí, ainda que com um paciente só, eu ou outro, aí da tua cidade, do estado onde o senhor mora, algum urologista, porque ajudar dinheiro para reverter, até hoje eu não consegui, eu perdi tudo, voltei a estar caseiro. Eu tenho provas, cada passo que foi dado. Vagabundagem, falta de força de vontade para trabalhar, não, jamais. Sempre lutei, acordei cedo, corri atrás, mas o meu tempo está se esgotando. Quanto mais tempo demora, menos chance tem. Eu creio que Deus vai fazer justiça, porque eu também prezo Deus, eu prezo a Deus, a pátria e a família. Aqui nesse caixão, para encerrar, tem uma coisa aqui forte, um recado forte, que diz assim: aqui, não sei se dá para ler, acho que não vai dar para ler, se eu fizer assim, fica de cabeça para baixo, mas eu vou ler aqui. Não abaixaram o cutelo, tá dentro aqui do caixão, tô tirando daqui, isso é simbólico para vocês entenderem o quão pesado, doloroso, o quão triste, o quanto abalo psicológico
quando um pastor da Universal faz essa cirurgia sem poder ter filho, porque já não bastasse ser gerado pela igreja, ter entregado a própria vida. Eu desde a adolescência estive lá, sempre obedecendo sim senhor, não senhor, fazendo sacrifício, obedecendo os ensinamentos, batizei, servi, enfim, até chegar a esse ponto. Ser chutado, eu pedi o desligamento, não aguentei. Não fui desligado na marra para poder sair fora, porque ele não estava aguentando mais engolir, não descia mais as enganações, as farsas. Então, aqui dentro está essa mensagem: não abaixaram o cutelo. Gênesis 22, 10, 14. Em Gênesis 22, 10, 14, fala assim: diz assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho único. Então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro por detrás, e travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E o pai da fé, Abraão, aqueles que creem nessa palavra aqui, nós consideramos Abraão o pai da fé, nosso patriarca. Nós nos consideramos eleitos do Senhor Jesus, filhos de Deus. Nós consideramos parte desse povo. Então você que está aí, pastor, engravatado, como eu estava agora há pouco, não chega a esse ponto aqui. Se você não fez a cirurgia, eu faço o apelo: não faça. Saia enquanto há tempo. Entra na justiça. Confirma o que eu estou falando aqui, que não é mentira. Entra na justiça, para que haja justiça, para que os nossos direitos não sejam violados. Porque, como diz Joaquim Barbosa, disse, aquele que não luta pelos seus direitos não é digno deles. Vamos lutar, vamos nos unir. Quem puder ajudar a abraçar essa causa, se você quiser apoiar, ajudando, às vezes não pode com muito, pode com pouco. O que você não pode é prejudicar, deixar de comer para poder ajudar, você não pode. Mas se você puder um pouquinho, ainda que não seja financeiramente, divulgar, repostar, refletir, meditar se eu estou falando mentira ou verdade, então você já vai estar fazendo muito. Se caso você puder ajudar, até financeiramente, esse número do celular é a chave Pix. Começa hoje uma vaquinha. E assim que eu reverter a minha cirurgia, eu vou enterrar esse caixão aqui, não por simbologia de magia, nada disso. Maçonaria, bruxaria, nada disso. Hoje eu estou fazendo isso aqui para chamar atenção, para dar um exemplo. E eu vou enterrar como se esse assunto tivesse enterrado, mas de forma digna. Porque eu não quero que o meu sonho seja enterrado. Deus mandou Abraão abaixar o cutelo. E na igreja, esse cutelo não está sendo abaixado. Está sendo cortado, tirado direito de muitos pais, mães, esposas, pastores, que podem ter no máximo um cachorrinho. E a consciência de cada um de vocês vai responder se eu estou mentindo, se eu estou forçando, se eu estou dizendo alguma fake news ou se eu estou falando a verdade. Aqui, para encerrar, última coisa: quando eu perdi
na Justiça do Trabalho em Belo Horizonte, que foi apelado lá aos desembargadores, eu quero ler aqui para vocês um absurdo de alguém que um dia eu trabalhei, auxiliei, chamado de depoente, né? Foi dado depoimento por testemunha desse pastor regional em favor da igreja. Veja se eu estou mentindo. Depois eu deixo o número aqui do processo. Esse já foi julgado. Na Justiça do Trabalho já foi julgado. Mas presta atenção. O senhor nome, que eu não vou falar aqui, desse regional, mas ele sabe que é ele, muitos sabem que está lá até hoje, é pastor da igreja reclamada há 24 anos, não exercendo qualquer outra atividade. Grave isso. Não exercendo qualquer outra atividade além daquela de pastor, que exerce com dedicação exclusiva, que não há qualquer impedimento legal no exercício de outras funções além de pastor. Será que é verdade isso? Não há, olha só, que não há qualquer impedimento legal no exercício de outras funções além da de pastor. Será que é verdade? Será que os pastores da Igreja Universal podem ter um emprego secundário fora dos horários de culto? Ou é mentira? Porque foi falado isso aqui, que não há nenhum impedimento. Mas no começo ele mesmo, a contradição aqui, que não exerce qualquer outra atividade além daquela de pastor, né? Que o depoente conhece o reclamante, que no caso eu, né? Aí diz assim: ambos tendo trabalhado junto na igreja do bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte, ocasião em que o depoente era pastor da igreja, enquanto o reclamante era auxiliar de pastor, que o ajudava, casado, sem filhos, e que o ajudava. Perdão. Enquanto o reclamante era auxiliar de pastor, que a ajuda de custo paga aos pastores leva em conta aqueles que são solteiros e casados, que o depoente recebe na época R$ 4.100, né? O regional, né? Isso foi o que foi falado aqui. R$ 4.100 de ajuda de custo por mês, acrescentando que a igreja reclamada lhe fornece moradia, estando atualmente na igreja do bairro Fortaleza, em Ribeirão das Neves, que a partir de problemas familiares, nos anos de 1994, o depoente chegou à igreja reclamada no município no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tendo sido membro batizado. Olha só a hora de gerar os pastores aí, ó. A hora que está gerando os pastores, os pastores gerados pela própria Universal, que tendo sido membro, sido batizado, sido obreiro, passando a auxiliar e depois até chegar a ser pastor, que não existe no âmbito da reclamada fixação de metas. Olha o que esse regional falou aqui no processo, que não existe fixação de metas, seja no que se refere a número de fiéis ou arrecadação de valores, que não há diferença entre as atividades de pastor e de auxiliar, e o pastor que o auxilia, às vezes eu me perco, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade para enxergar ainda, aí é por isso, mas
desculpa aí, deixa eu consertar aqui, que não existe no âmbito da reclamada fixação de metas, seja no que se refere a número de fiéis ou a arrecadação de valores, que não há diferença entre atividades, entre auxiliar e o pastor, que o que leva a auxiliar a se tornar um pastor pleno é a maturidade espiritual que faz ele crescer. Mais nada. Será que é verdade isso? Que a atividade da igreja que a atividade da igreja consiste única e exclusivamente em auxiliar seus fiéis, sem intuito de arrecadação. Meu Deus do céu! Quanta hipocrisia, mentira, farsa. Sem intuito de arrecadação, que a atividade do bispo se resume a uma coordenação espiritual dos pastores, sem qualquer relação de subordinação. Que a época em que trabalhou com o reclamante também haviam 4 cultos por dia, que fora dos horários de culto, o depoente pode cuidar da sua vida privada. Mais uma polêmica. Que fora dos horários de culto, o depoente pode cuidar da sua vida privada, exemplificando o depoente com a frequência à academia, também indo almoçar em casa, que precisando o depoente se ausentar da igreja, por algum motivo, combina ele a sua substituição com o pastor e vice-versa, que os obreiros também ministram um culto. E assim, eu encerro dizendo, enfatizando a falsidade, a mentira, que é feita a comparação de pastor com obreiro, como se não houvesse diferença, como se o pastor pudesse, se ele quisesse ter um emprego secundário, um serviço secundário, ele pode, como se ele não fosse obrigado a cumprir com metas de arrecadação. Mentira, tem sim, como se ele não fosse obrigado a bater com a meta da Figueira Santa, como se ele não fosse obrigado a conseguir os votos na época de política, como se ele não fosse obrigado a colocar tantos membros nos cultos por conta apenas das almas. Não. Mas isso para gerar mais arrecadação. Isso para que ele possa crescer mais. Assumir uma igreja maior. Para que ele tenha uma ajuda de custo maior e no final das contas, tudo da igreja, não existe uma construção de matrimônio, pai, mãe, filhos. Aqueles que estão lá como pastores e têm filhos são a minoria, pode-se dizer. Eu chuto aqui, arrisco chutando aqui, não chega nem a 5%, 3%. Porque cada vez que você for em um culto ou assistir o pastor engravatado, consagrando um copo com água, saiba que ali tem um operado vasectomizado, estéril, dizendo sim senhor, não senhor. Se ele sair, ele não tem nada, porque perdeu tudo, anos e anos e anos de entrega. As respectivas esposas, mesma coisa, tem que conseguir bater com as metas na arrecadação do Godlywood, venda disso, venda daquilo, livro disso, livro daquilo, filmes, bilheterias. Nada a perder a culpa ao líder máximo da versão de irmãzinha. Tudo a perder àqueles que apenas dizem sim, senhor. Eu digo, Deus, pátria e família. Que Deus abençoe a todos vocês. E aqueles que puder ajudar, da forma que você puder ajudar, esse é o meu número do WhatsApp, essa é a chave Pix para vaquinha. E outros que estão na mesma situação, quiser entrar em contato comigo, vamos nos unir.
Vamos nos unir. Eu vim aqui para isso. Aqui simboliza o centro das autoridades. Muitos olhos estão voltados aqui. Mas de agora em diante, enquanto a gente não tiver justiça, a gente não vai parar. Eu não vou parar. Ainda que eu tenha que pagar com a vida. Mas, enquanto não for resolvido isso, eu não vou parar. Quem puder ajudar, dos ministros, dos deputados, desse órgão público aí, o Ministério Público, do STF, até do Palácio, enfim, então, seja quem for, de onde vier a ajuda, a justiça sendo feita é o que importa. É isso que eu tinha para dizer. E que Deus abençoe a todos. Se você puder, quiser, se você vê que eu estou falando a verdade, você é pastor que está aí, que há veracidade em tudo que eu estou dizendo aqui, toma atitude logo. E se tiver oportunidade, tenha filho, fica só com o cachorrinho não. Porque se a ordem de Deus foi para Abraão se tornar pai de uma grande nação, comparada às estrelas dos céus, à areia das praias, inúmeras pessoas, nós somos filhos dessa promessa, eu creio. É de Deus, é da vontade de Deus que você tenha a tua família. Eu vou me alegrar recebendo uma foto de pastores, ex-pastores, pai, mãe, filho. Toma uma atitude de coragem, certo? E se a igreja quiser consertar isso, depois de tanta dor e sofrimento, primeiro pare, segundo reconheça, terceiro garanta o direito daqueles que estão dando a vida no Brasil e mundo afora. E aqueles que quiserem ter um trabalho secundário, pagar ali, contribuir com o INSS, mas ter uma fonte de renda extra. Se a igreja não aceita isso, tudo bem, mas também não obriga. Não difama, humilha. Não chama de caídos, de lixos. Se matou. O que mais que vai acontecer? O que mais precisa acontecer para alguém tomar uma atitude? Vamos refletir, pessoal. Que Deus me dê força para continuar. Eu vim aqui até sem condição, de ônibus. Viajei de ônibus, 882 quilômetros. Vou retornar, Deus permitindo, embora de volta para casa, mas eu espero voltar com a resposta, com a ajuda. E no nome de Jesus vai dar certo. É isso. Deus abençoe. Deus, pátria e família. Deus, Ele está acima de tudo, né? Então, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso, não tem mais nada para falar. É o B de basta, de justiça. Pode ser de outra coisa também. Tem que falar menos, senão vem a tornozeleira, né?